Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje será sobre o Brasil colonial, tá certo? Nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Isso mesmo, ou seja, como o território do Brasil era muito extenso, muito grande, o rei de Portugal o dividiu em partes, formando assim as capitanias hereditárias, e elas serviam para organizar melhor a colonização, tá certo? Cada capitania era doada a uma pessoa de confiança do rei, e a terra não poderia ser vendida, apenas passada de pai para filho. Naquela época, quem escolhia os governantes das cidades era o rei de Portugal. E esses representantes eram chamados de donatários. Eles eram responsáveis pelas capitanias e estavam autorizados a fundar vilas, explorar a região, escravizar e vender indígenas. No entanto, o sistema de capitanias fracassou devido à falta de recursos e às dificuldades de comunicação com a coroa portuguesa. Além disso, havia ataques dos indígenas que queriam defender suas terras, tanto de grupos rivais como dos portugueses. Então vejam agora no mapa das capitanias hereditárias algumas regiões, tá certo? Já tinha Maranhão, Piauí, Pernambuco, Porto Seguro, São Vicente e entre outras, como vocês podem observar neste mapa, tá bom? Então, o Brasil ele foi dividido em várias capitanias e cada capitania era governada por um donatário, tá bom? Dentre essas capitanias, só prosperaram a de Pernambuco e São Vicente. Assim, criaram o governo geral, que ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou outras maneiras para administrar as terras e continuar a colonização. Assim, surgiu o governo geral, que tinha como função coordenar e colonizar, fortalecendo as capitanias contra os ataques indígenas e apoiar a produção da cana-de-açúcar. Vocês sabem que no Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral chegar, já havia os índios, não era mesmo? Então, depois dos portugueses virem morar aqui no Brasil, aconteceu dos indígenas virarem escravos. Agora vocês irão conhecer os primeiros governadores gerais, tá certo? Eles eram escolhidos pelo rei de Portugal. Foram eles Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, tá bom? Caso vocês queiram se aprofundar no assunto, na página 361 do terceiro ano, vai estar falando mais, tá certo? Então agora chegou a hora de vocês praticarem e caprichar bastante na atividade. A atividade da turminha do segundo ano segue no caderno, tá bom? Já a turminha do terceiro realizará a atividade no livro, nas páginas que agora estão em destaque, tá certo? E não esqueçam de ficar em casa, pois a tia está com muitas saudades. E para a gente voltar para a nossa escola, neste momento, precisamos ficar em casa, não é mesmo? Um cheiro da tia Osana e até a nossa próxima aula. Tchau, turminha!